Pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade na série de seminários do Instituto de Computação, hoje o professor Anderson Rocha, ele vai ministrar a palestra A Revolução da Convergência e a Inteligência Artificial, Ações em Covid-19, Diabetes, Neurociência e Forense Digital. O professor Anderson Rocha, ele é professor associado do Instituto de Computação na Unicamp. Ele atualmente é o diretor do Instituto de Computação. Ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Devido à sua pesquisa de impacto, tem recebido reconhecimentos importantes ao longo dos últimos anos. Suas áreas de interesses incluem inteligência artificial e computação forense. Suas pesquisas têm sido aplicadas em diferentes áreas, startups, governo e empresas multinacionais. Ele é coordenador do Laboratório de Inferência em Dados Complexos, o RECODE, na Unicamp, e o RECODE conta com 5 outros professores e cerca de 60 pesquisadores, entre alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, Anderson, você tem de 50 a 60 minutos para fazer a apresentação. Em seguida, a gente passa para a fase de perguntas e discussão. E já aproveito para agradecer o professor Anderson por ter aceitado o convite para ministrar a palestra na série de seminários. Muito obrigado, Anderson, e passo a palavra para você. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem nesses momentos, né, de pandemia, que já vão fazer 8 meses nessa situação difícil, pelo menos no Brasil. É um prazer falar com vocês. Eu vou contar um pouco da história para vocês aqui hoje sobre a inteligência artificial e um pouco dos esforços que nós temos feito no Laboratório de Inferência em Dados Complexos. Vou dar alguns exemplos em Covid-19, com um novo teste que o nosso laboratório desenvolveu em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e que foi patenteado. O software foi patenteado também e agora já foi licenciado e entrará em uso por laboratórios do país. Vou dar alguns exemplos em diabetes, em neurociência e, dependendo do tempo, também posso passar alguns exemplos sobre forense digital. Então, é importante mencionar que todos os exemplos que eu mostrar aqui são resultados de trabalhos multidisciplinares entre muitas pessoas, muitos laboratórios e grupos, porque às vezes as pessoas acham que esses resultados podem ser de um ou outro indivíduo apenas. Não, tudo aqui é um trabalho em equipe de muitos anos, tá? Então, começando aqui, o professor Leandro já falou um pouco sobre mim. Eu trabalho na Unicamp como professor há 11 anos, na área de inteligência artificial e dados complexos. Dados complexos aqui eu quero dizer os dados mais diferentes possíveis, como texto, imagem, posts de rede social, dados de sensores e vídeos. E quando a gente tem que lidar com esses elementos ao mesmo tempo, nós dizemos que são dados complexos, tá? Eu sou, então, coordenador desse laboratório de inferência em dados complexos, RECODE, e trabalho nessa área de inteligência artificial há 18 anos, desde o segundo ano de graduação. E nos últimos anos, justamente em conformidade com aquilo que eu disse aqui, que são todos trabalhos em parcerias, eu tenho sido professor visitante em diversas universidades, tá? Então, vários dos resultados aqui são trabalhos em conjunto com universidades como essas que aqui estão mencionadas, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que eu planejei para a gente falar aqui agora? Se tiverem questões, podem anotar, a gente discute logo após. Eu vou colocar um pouco sobre como que está sendo essa vivência hoje da chamada Revolução da Convergência, o que é isso, tá? E como que a IA se insere nesse contexto. E justamente nessa inserção da IA nesse contexto, eu vou dar 4 exemplos, dependendo do tempo que nós tivermos, do que nós estamos fazendo no laboratório, tá? E aí eu vou fechar com os principais desafios que nós temos tido, não só no nosso laboratório, mas como na área como um todo, e para onde a gente quer ir em termos desses algoritmos sendo desenvolvidos, tá bom? Então, eu começo dizendo que, basicamente, nós estamos vivendo hoje a 4ª revolução industrial. Tá? E no contexto da história humana, essa seria a 5ª grande revolução. Tá? Então, se a primeira grande revolução foi a revolução da agricultura, em que nós deixamos de ser basicamente caçadores-coletores e passamos a dominar
a técnica de agricultura e pecuária, depois nós tivemos revoluções industriais, e hoje nós estamos chegando na chamada quarta revolução, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Tá? Então, a primeira grande revolução foi a da agricultura, ela não é industrial, naturalmente, ela aconteceu há cerca de 10 mil anos. E aí a primeira industrial, em torno de 1760, foi o aparecimento da máquina a vapor. Depois disso, em 1820, o aparecimento da eletricidade, o que garantiu justamente o que é chamada a segunda revolução industrial. Tá? Então, a transformação daquelas máquinas que eram a vapor, elas passaram a ser agora máquinas elétricas. E aí, em 1900, 1930, 40, nós tivemos o aparecimento dos computadores, e isso é conhecido hoje como a terceira revolução industrial, o aparecimento da computação. Tá? Então, quando eu entrei na graduação, no início do ano 2000, as pessoas ainda falavam muito, olha, estamos vivendo a revolução da computação, é a era da computação, a era da internet. Estamos em 2020 e já não é mais verdade que agora é a era da internet mais. Isso já passou. Hoje nós estamos vivendo a chamada quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência. Tá? E nesse contexto, nós temos algo muito maior acontecendo. Tá? O que é esse algo muito maior? Nós estamos vivendo o que nós chamamos, e vários especialistas chamam, como revolução da convergência. O que é convergência? É a convergência de diferentes tecnologias e metodologias com um alvo comum. Tá? Então, essa revolução da convergência está acontecendo basicamente em 5 grandes áreas. Tá? E várias outras têm ligação com essas 5 grandes áreas. Tá? Então, é a genética, a nanotecnologia, a robótica, internet das coisas e inteligência artificial. 5 grandes áreas que estão tendo muita novidade, muitas contribuições hoje em dia. Então, vamos falar um pouco sobre a genética. Por que a genética hoje ela é dita uma área de grande revolução? Não sei se vocês acompanharam, mas o Prêmio Nobel de Química de 2020 foi justamente dado aos criadores de uma técnica chamada CRISPR-Cas9, ou CRISPR-Cas9, que é a técnica de edição genética. Isso tem um impacto profundo em como nós lidamos com doenças, por exemplo, ligadas a fatores genéticos e que podem ser tratadas com edição genética. Isso tem impacto profundo em como nós vamos lidar, por exemplo, com o envelhecimento daqui para frente. Tá? Então, as técnicas de genética, principalmente aquelas ligadas à edição genética, estão a pleno vapor, e elas dizem respeito à primeira grande revolução que nós temos hoje como parte da revolução da convergência. Tá? É claro que isso traz inúmeros desafios, questões éticas associadas, porque, naturalmente, se você é capaz de editar o código humano, você tem questões éticas relacionadas, por exemplo, a questão de eugenia e várias outras situações que nós precisamos estar cientes, nós precisamos discutir daqui para frente, porque faz parte das nossas vidas agora. Então, CRISPR-Cas9, quem não conhece, procurem ler a respeito, é uma das tecnologias que vai aparecer cada vez mais nas nossas vidas daqui para frente. Inclusive, o Prêmio Nobel desse ano foi para as 2 pesquisadoras criadoras dessa técnica de edição genética. O segundo elemento nessa revolução da convergência é a nanotecnologia. Nós nunca tivemos robôs de tamanho tão pequeno, e a tendência é que eles fiquem cada vez menores. Nós vamos chegar a um ponto em que esses robôs vão ser tão pequenos, essas técnicas de nanotecnologia vão ser tão nano, que vai ser possível, por exemplo, fazer a entrega de certos medicamentos diretamente no tecido doente, por exemplo. E isso vai nos permitir também o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, de processadores, porque você consegue miniaturizar a tal ponto que você consegue condensar mais objetos e informações num espaço que antes não era possível. Então, o segundo elemento dessa revolução da convergência é a nanotecnologia. O terceiro, naturalmente, é a robótica. Então, se nós estamos tendo uma revolução na nanotecnologia, com a criação de mini nanobots, né, nós também estamos tendo uma revolução em termos de robótica. Eu faço aqui a sugestão de vocês assistirem uma série da TV Cultura, da TV Futura,
sobre novos desenvolvimentos da inteligência artificial e da robótica, tanto na China quanto no Ocidente, Estados Unidos e Europa. São vários episódios, se não me engano, são de 6 a 10 episódios, mostrando justamente esse grande desenvolvimento de novos tipos de robôs. Então, nós temos robôs hoje que estão praticamente automatizando todo o processo industrial. Robôs, por curiosidade, quando tiverem tempo, vão no YouTube, digitem robôs de organização da Amazon ou do Alibaba. Vocês vão ver que praticamente toda a organização interna de pegar um pedido e levar esse pedido para preparar para entrega, hoje está sendo tudo robotizado. Então, nós estamos vivendo também hoje, em 2020, uma revolução na robótica. Tá? E praticamente tudo que nós conhecemos hoje está sendo conectado. Desde, por exemplo, o desenvolvimento de carros autônomos, a instalação de sensores nas ruas, sensores em prédios, a criação de smart buildings, sensores para monitoramento ambiental, para verificação de mudança climática, crescimento de plantas. Os sensores estão cada vez mais baratos e isso vai estar nos permitindo a possibilidade de coletar dados de situações que nunca foram coletadas antes. E justamente com isso tudo, nós temos uma explosão dos dados, nós temos a necessidade de lidar com esses dados justamente para encontrar padrões e verificar se eles são verdadeiros ou falsos, ou mesmo apontar aquilo que de fato é importante num contexto de muitos dados. Então, esses elementos todos em conjunto estão convergindo para aquilo que nós chamamos da quinta revolução da história humana, que é a revolução da convergência. E um papel fundamental de um dos elementos presentes nessa revolução da convergência é a inteligência artificial. Tá? Um indivíduo fundamental nessa revolução da convergência é a IA, que é justamente aquele indivíduo que vai olhar para esses dados todos sendo coletados, todo esse processo. Vai ser, por exemplo, o indivíduo que vai estar por trás da inteligência, digamos, dos robôs na parte da robótica, ou na integração dos sensores na parte de internet das coisas. Tá? E quando a gente fala de IA, é preciso tomar uma definição mais atual sobre IA, dado que existem N definições. Vamos trabalhar com uma definição mais atual em relação a ela. Então, o que é a inteligência artificial? Quando a gente menciona, a gente lê em todos os lugares, mas o que significa inteligência artificial? Né? É importante a gente ter em mente essa definição. Então, é a capacidade de um sistema, seja qual for o sistema, para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de adaptação flexível. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a IA está o tempo todo lidando com dados do mundo externo. Então, isso implica que nós temos que ter sensores, capturar esses dados de alguma maneira. Tá? Então, se você pensar num carro autônomo, por exemplo, essa parte de captura dos dados externos, ela vai vir através dos sensores que comunicam com o mundo externo. Radares, lidares, sonares, câmeras, detectores de obstáculos e etc. Tá? Uma vez que você adquire aqueles dados, você precisa ter um processo de aprendizado em cima daqueles dados, para extrair padrões, para que decisões possam ser tomadas. Então, essa parte de aprendizado é o que todo mundo chama de machine learning, aprendizado de máquina. E muita gente confunde machine learning com IA. Não é, tá? Machine learning é um dos elementos aqui presentes na definição de IA, que é justamente aquele que está ligado aqui ao aprendizado. Mas uma vez que você aprende algo, você precisa interpretar que tipo de ação você pode tomar em cima daquilo. Tá? Essa interpretação é ligada à base de conhecimento. Tá? Isso não é machine learning. Isso é algo intrínseco de inteligência artificial. Tá? E uma vez que você aprende e interpreta, você passa a ter a necessidade de saber utilizar aquilo. Então, é aqui que você dá a ordem para atuadores, para tomar alguma ação. No caso do exemplo do carro autônomo, é quando a gente dá a ordem para o carro aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, desviar de um obstáculo, virar à direita, virar à esquerda. Ok? E, naturalmente, nessa definição moderna de IA, notem que essa definição é de 2018, nessa definição moderna de IA, nós temos que ter todo esse sistema capaz de se adaptar ao longo do tempo. Então, ele tem que ser flexível, porque o mundo não é estático. Então, durante muito tempo, a gente desenvolvia algoritmos em IA
que considerava uma fotografia do mundo e ali parava. Tá? Não. Hoje em dia, nós sempre temos que ter em mente que as coisas mudam. Veja a situação do vírus da Covid-19. O vírus que chegou ao Brasil no início do ano já não é mais o mesmo. Então, um algoritmo que trabalha com inteligência artificial em cima de padrões a respeito, buscando padrões a respeito de como esse vírus atua, ele tem que estar o tempo todo sendo atualizado. Tá? Então, nós precisamos de adaptação flexível. E quando a gente fala de IA, muita gente pensa, nossa, é algo muito novo, começou há 20 anos, ou quando a pessoa conhece um pouco mais, começou nos anos 50. Não, não é verdade. Isso é quando houve uma maior divulgação a respeito da área como um todo. Mas a história é muito mais antiga do que isso. Tá? Então, para colocar no contexto para vocês, a jornada da IA, assim como outras jornadas, ela começa com sonhos, ou seja, com descrições em mitologia, em obras de ficção, e depois a partir da implementação disso de alguma forma. Então, os primeiros relatos, por incrível que pareça, sobre indivíduos autônomos capazes de ter inteligência artificial aparecem desde 400 antes de Cristo, na mitologia grega. E um dos primeiros relatos é o autômato de bronze, encarregado da proteção da ilha de Creta, na Grécia, criado pelo deus da metalurgia a pedido de Zeus, chamado Hephaestos. Tá? E notem que o nome desse indivíduo aqui é autômato de bronze, não é robô de bronze, porque nesse período não existia essa noção de palavra robô ainda, era um indivíduo que agia de forma autônoma e tinha inteligência de forma autônoma. Tá? E isso, depois disso, tivemos outras descrições, uma super interessante que eu estudei há um tempo atrás, já nas obras de Aristóteles, em que ele fazia discussões de itens que estão hoje sendo discutidos pela nossa sociedade. Quais são as implicações hoje e daqui futuramente sobre esses algoritmos, esses robôs que vão tomar empregos de seres humanos ou que podem substituir seres humanos em diferentes profissões? Isso estava sendo discutido por Aristóteles em 350 anos de Cristo. Tá? Então, aqui está um exemplo na obra de Aristóteles. Olhem só. Só existe uma condição em que eu consigo imaginar que gerentes não precisem de subordinados e mestres não precisem de escravos. Essa condição, ela só vai ser possível com o aparecimento de uma inteligência antecipada, de um indivíduo que tenha essa inteligência antecipada e seja artificial. Tá? Ou seja, ele está falando aqui de um indivíduo autômato, tá? Autônomo, não humano. E outros desenvolvimentos ao longo da história, como o autômato cavaleiro do Leonardo da Vinci, que eu tive o prazer de conhecer quando eu fui a Milão. Eu vi uma reconstrução desse autômato. A ideia é que as guerras pudessem ser feitas por autômatos. Notem mais uma vez que não era um nome robô, tá? Isso no século XVI, Renascimento. Também no século XVI apareceu a lenda do Golem, que é um boneco, né, criado de argila pelo rabino Judah Loew, em Praga, e que era autônomo e capaz de fazer todas as tarefas domésticas, né? Inclusive, nos anos 2000, isso foi revisitado e implementado pelo Rodney Brooks, criando o Roomba, que é aquele robozinho capaz de fazer toda a limpeza da nossa casa, aspirar o pó, né? Então, quando a gente fala num contexto geral, entendendo como as coisas começaram, fica muito mais bonito, a gente consegue ligar os pontos, né? E aí, em 1920, por incrível que pareça, foi quando apareceu a primeira menção à palavra robô. Só que ela não foi por um técnico ou alguém da computação ou engenharia elétrica, não. Ela foi proposta por um diretor de teatro. Ele fez uma peça chamada Rossum's Universal Robots, na cidade de Praga, em 1920, em que existia uma fábrica e essa fábrica tinha substituído todo o trabalho humano por indivíduos com inteligência própria, que pudessem ser controlados e que não reclamassem do emprego, que não faziam greve, que não reivindicavam, tá? E a palavra utilizada, robot, nesse caso, ela vem do tcheco, robota, e esse robota, em tcheco, é trabalhador forçado, tá?
Então, daí que veio a origem do nome e que hoje é adotado em inglês robot, em português robô. Tá? Então, vem de um diretor de teatro, o Karel Capek. Bom, e continuando, aí sim vem aquilo que as pessoas, a maior parte das pessoas que conhecem um pouco mais de IA, acham que é a origem da IA, mas vocês viram que é muito mais lá atrás. O Alan Turing, com um paper seminal em 1950, falando sobre, perguntando se seria possível fazer as máquinas aprenderem, e ele é considerado, então, o pai da inteligência artificial. E o workshop realizado em 1956 pelos fundadores da IA, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon e John McCarthy, em que eles discutiram justamente a possibilidade de fazer máquinas aprenderem a resolver problemas de forma autônoma num verão. Claro que isso era um hype total, no final das contas descobriram que o problema era muito mais complexo do que aquilo, e até hoje a gente ainda está tentando resolver problemas em particular, né? Mas isso mostra que existe todo um histórico de evolução em relação a essa área. Tá? E muito desse histórico foi exacerbado, principalmente a partir dos anos 2000, com todo mundo achando que conseguia resolver problemas com inteligência artificial. Então, o mais comum é você conhecer alguém e esse alguém ser da computação, por exemplo, e achar que com IA ele vai resolver tudo. Tá? Isso não é verdade. A gente tem muitos limites e eu vou trazer algumas questões hoje importantes para discutir com vocês sobre isso. Então, existe um hype associado, é importante a gente estar ciente que existe um hype e saber diferenciar o que realmente dá para ser resolvido com a inteligência artificial, o que nós precisamos prestar atenção quando desenvolvendo algoritmos de IA, de machine learning, porque, de fato, é algo que chegou para ficar, está fazendo parte inerente da revolução da convergência, mas nós temos que estar cientes de que muita coisa precisa ser mudada e que muita coisa não vai ser possível. Tá? Então, nesse contexto, eu vou mostrar o que nós chamamos hoje de constelação da inteligência artificial. Tá? Essa definição apareceu em 2020, é algo que eu gostei bastante do trabalho feito pelo Imperial College, e ele coloca todas as áreas da inteligência artificial como se fosse uma constelação. E eles dividem essa constelação em 4 planos, tá? Hemisfério norte, hemisfério sul, leste e oeste. E só para colocar aqui em mais destaque, por exemplo, o que nós chamamos da área de aprendizado de máquina, ela se encaixa aqui no hemisfério norte-oeste, noroeste. Toda a parte em que nós temos o aprendizado não supervisionado, quando eu preciso aprender alguma coisa sem ter a resposta esperada conhecida, ou quando eu sei a resposta conhecida com exemplos, tal como preciso detectar padrões de uma doença em certos pacientes. Então, eu tenho exemplos dessa doença em alguns pacientes, eu coleto dados deles e tenho exemplos de pessoas sadias. Posso desenvolver um algoritmo que nós chamamos de supervisionado. Tá? Ou, às vezes, o máximo que eu sei é que alguma ação pode ser penalizada ou ela pode ser colocada como uma boa ação. Por exemplo, em carros autônomos. Eu não sei qual é a classe, por exemplo, esperada de uma decisão, mas eu sei que se eu acelerar o carro e bater em alguém, isso é errado e essa ação tem que ser penalizada. Então, aqui também entra a parte de aprendizado por reforço. E quando a gente muda para o lado direito, leste desse hemisfério norte, nós temos toda a parte de percepção do mundo, tá? Em termos de sensores artificiais, em termos de visão computacional, câmeras, sensores, internet das coisas, tudo se encaixa nessa linha. E quando a gente vai para o hemisfério sul, a gente tem, por exemplo, os estudos sendo feitos em chips para fazer a interface do ser humano com o computador, por exemplo, pessoas que têm dificuldades auditivas e implantam chips para melhorar a capacidade de audição, ou pessoas que têm dificuldade de visão e já estão fazendo pequenos implantes de chips para melhorar a qualidade da visão. Então, tudo isso entra aqui nessa parte de BCI, de Brain Computer Interface. Tudo aquilo que está na mídia hoje, que as pessoas, não, agora eu sou cientista de dados. Você falar que é um cientista de dados é algo muito pequeno, tá? A área de IA é muito maior. Então, se você olhar na definição desse Atlas aqui, a parte de Data Science, ela está aqui no hemisfério sul, uma área bem pequena. Então, isso mostra que o bom cientista de dados, ele tem que buscar conhecimentos nessas outras áreas, que é o que vai ser requisito dentro de pouco tempo no mercado de trabalho. Tá? E finalizando esse pequeno sobrevoo aqui na parte do Atlas de IA,
Nós temos toda a parte de entendimento de linguagem, seja de texto, de comunicação entre pessoas, de comunicação entre máquinas. Então, a parte de Natural Language Understanding, tá? E Processing. Bom, isso é para mostrar para vocês que a IA é muito mais ampla do que muitos veem na mídia. Muitas vezes na mídia é confundida com aprendizado de máquina, machine learning, e aqui eu mostrei que isso é só um subcomponente da área como um todo. Tá? Então, depois de fazer esse panorama para vocês e mostrar que muito que vivemos hoje também é um hype, quero mostrar para vocês alguns exemplos que nós fazemos no laboratório para poder discutir alguns dos problemas. Eu mencionei um problema aqui, que é essa possibilidade das máquinas substituírem empregos, né, mas existem muitas outras. Por exemplo, questões éticas, do tipo, você desenvolver um algoritmo que toma uma decisão a respeito da vida das pessoas e ele não foi devidamente testado ou verificado. O desenvolvimento de algoritmos que são chamados algoritmos de caixas pretas, que não devemos permitir, porque daqui a pouco esses algoritmos vão tomar decisões sobre as nossas vidas e nós não vamos conseguir nem saber por que uma decisão foi tomada. Tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos e discutir algumas dessas questões que no nosso laboratório nós discutimos bastante e que a área como um todo tem discutido bastante também. O primeiro exemplo já é para mostrar que, diferentemente daquilo que no início dos anos 90, 2000, muita gente achava que a IA ia resolver problemas de forma direta, ou que o aprendizado de máquina, uma sub-área da IA, seria capaz de resolver esses problemas mesmo sem a ajuda de especialistas, e aí todo mundo dizia, uma solução fim a fim, totalmente não supervisionada. Isso está caindo por terra hoje. Está caindo por terra hoje, principalmente porque a gente está vendo cada vez mais que só as ações multidisciplinares, com especialistas atuando junto com o desenvolvimento de algoritmos, nos permite, de fato, resolver problemas da maneira que devem ser resolvidos. Tá? A resolução de problemas de maneira cega, principalmente quando analisando dados em grande quantidade, ela leva ao que nós chamamos de correlações espúrias. E muitas correlações, elas vão existir ali de forma que elas não dizem nada, elas são chamadas justamente espúrias porque elas não dizem nada. E se o algoritmo toma decisões em cima dessas relações espúrias, esse algoritmo está errado. E se esse algoritmo é uma caixa preta, é pior ainda, porque você não vai saber por que ele tomou aquela decisão, e muito menos que ele tomou uma decisão baseada numa correlação espúria. Então, o que nós temos tentado no lab e, como um todo, pesquisadores da área atualmente, é desenvolver algoritmos que nós chamamos de algoritmos explicáveis. Então, uma vez tomada uma decisão, a gente tem que explicar como essa decisão foi tomada, revisitar essa solução, eliminar vieses, tá? E sempre o especialista é necessário. Então, é por isso que desde o começo aqui hoje eu falei que o nosso trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar, tá? Ele é um trabalho que não existem só pessoas da computação, ele exige pessoas de outras áreas. Então, o primeiro exemplo é num esforço que nosso grupo fez em colaboração com outros, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, da USP, pesquisadores em Manaus e em diferentes lugares do estado de São Paulo, para desenvolver um novo teste para a Covid-19. E esse teste ele é feito, então, numa combinação de uma área chamada metabolômica, tá? Que eu vou explicar o que é, e aprendizado de máquina, que é justamente aquelas técnicas lá mostradas no hemisfério norte-oeste do Atlas de Inteligência Artificial. Então, só para vocês entenderem o contexto, vou falar um pouco sobre a metabolômica, então, para vocês entenderem como é esse novo teste de detecção de coronavírus, que a gente desenvolveu, que eu comentei agora há pouco. Os sistemas biológicos, de forma geral, sejam células, tecidos, órgãos, eles produzem, transformam e consomem pequenas moléculas do corpo o tempo todo. Tá? Então, esses sistemas biológicos, eles, não só no ser humano, de forma geral, eles têm essas funções de produzir, transformar e consumir pequenas moléculas. Mas, em particular, no caso do ser humano, que é o nosso interesse aqui, essas pequenas moléculas, elas são responsáveis, por exemplo, pelo crescimento celular, fazer as células crescerem, né, saudáveis, pela defesa do organismo e por estímulos. Tá? Então, você toma um determinado remédio e esse remédio precisa chegar até as células e estimular, fazer com que o corpo responda àquele medicamento. Quem que vai
trabalhar em levar esses medicamentos e fazer com que as células respondam a esses estímulos? Essas pequenas moléculas. Tá? E a área que estuda, então, essas pequenas moléculas, que busca descobrir as funções e respostas do organismo nesse processo todo, é essa área chamada metabolômica. E aí, se você colocar num contexto um pouco maior, toda a informação que nós temos gravada em termos de DNA, ela é estudada numa área que nós chamamos genômica. Tá? Se nós estamos trabalhando numa área que é a tradução da informação do DNA para um mRNA, mensageiro, nós temos um processo de transcrição. Então, essa é uma área estudada chamada transcriptômica. Se é um processo em que o mRNA está fazendo uma tradução de alguma informação, alguma ordem, alguma ação que tem que ser feita, e ele está mandando isso para a criação de proteínas, então essa área é estudada e é chamada de proteômica. No nosso caso, nós estamos trabalhando com uma área que diz respeito às influências do meio ambiente no corpo. Então, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de características fenotípicas. Tá? E essas características fenotípicas, elas podem ser externas ou internas. Tá? Se elas são internas, chamadas endógenas, elas dizem respeito, por exemplo, à produção no organismo como vitaminas, ácidos graxos e açúcares. Se elas são exógenas, ou seja, externas, elas dizem respeito, por exemplo, a como o corpo vai reagir a drogas, remédios, agentes do ambiente e mesmo intoxicações. Tá? Então, qual é o grande desafio da metabolômica, então? O grande desafio é que o corpo ele tem mais de 20 mil desses metabólitos, dessas pequenas moléculas. E se você quer, por exemplo, identificar uma doença, como é que você consegue saber exatamente quais são os metabólitos que estão em interação ligados àquela doença? Então, esse é um desafio muito grande. E é aqui, por exemplo, que técnicas de IA, de aprendizado de máquina, podem ajudar. E é justamente nesse ponto em específico que nós resolvemos trabalhar. Porque nesse casamento a gente pode ser capaz, por exemplo, de identificar a presença de doenças, a busca de marcadores para determinadas ações, por exemplo, descobrir o que causa obesidade, o que um vírus está modificando no corpo, situações desse tipo. No caso em particular aqui, nós trabalhamos com análise de padrões intra e entre pacientes, trabalhamos o tempo todo com especialistas, tá, de metabolômica, em parceria com diferentes grupos do Brasil, mas principalmente, em parceria com o Laboratório Inovare de Biomarcadores da Unicamp. Então, a gente já trabalha junto há mais de 4 anos. Tá? A gente já tinha feito, por exemplo, novos testes para o Zika, lá em 2018. Descobrimos recentemente fatores que levam à obesidade em pacientes que têm diabetes, ou um novo teste também para a doença do paracoco, e aí quando apareceu a doença da Covid-19, a gente se sentiu obrigado a tentar buscar algum tipo de ação que pudesse ajudar um pouco nessa pandemia, que é um desafio para todo mundo sem precedentes. E aí, nesse sentido, a gente propôs um pipeline, implementou esse pipeline, coletou dados de cerca de 1.000 pacientes com e sem Covid-19 e conseguiu propor um novo teste. Tá? Esse teste, como eu disse, ele está hoje licenciado para o uso e vai entrar em teste de campo. Tá? Então, nós trabalhamos inicialmente com fluido corporal, tá? E aí é uma extração de sangue do paciente, então nós tiramos o sangue e separamos o plasma do paciente, e esse plasma passa por um equipamento que é responsável por como se fosse achar a impressão digital presente no sangue, ou seja, achar aqueles componentes lá que eu disse, os metabólitos. De forma geral, todos os possíveis, tá? E ao passar essa amostra pelo espectrômetro de massa, nós encontramos então cerca varia, mas cerca de 12, 13, 14 mil metabólitos por indivíduo. Só que as pessoas têm condições diferentes de vida e, naturalmente, você tem influências diferentes do ambiente, do fenótipo, né? Então, a gente precisa agora, com técnicas de aprendizado de máquina, identificar quais são aqueles marcadores candidatos para identificar a presença da doença e quais aqueles que devem ser descartados, tá? Que não ajudam a identificar a presença do vírus no corpo humano. Então, isso é o processo que
a gente falou, que eu falei agora há pouco, de interação entre o algoritmo e os especialistas. Então, a gente propõe com o algoritmo alguns marcadores, valida se aqueles marcadores têm sentido biológico e fica nesse loop até que a gente consegue filtrar os marcadores que a gente considera serem, de fato, marcadores importantes para a identificação da Covid-19. E por que é importante que esse algoritmo não seja caixa preta? Então, vou dar um exemplo aqui. Um dos tipos de biomarcadores, alguns dos tipos de biomarcadores que o algoritmo achou de cara, foram antibióticos. E aí, se você tem um algoritmo caixa preta, você tem um grupo de pessoas que são pacientes e um grupo de pessoas que são normais. E aí você pede para separar os dois grupos. Se você olha diretamente no plasma e separa esses dois grupos, e você está dizendo que a diferença entre eles é por causa dos antibióticos que um certo grupo está tomando, não tem sentido. Por quê? Porque é natural que a pessoa que esteja doente, que é internada por Covid-19, por exemplo, ela vai começar imediatamente um coquetel de antibióticos. Principalmente porque a gente não sabia qual é o melhor tipo de tratamento para os pacientes com Covid-19. É algo que a gente está aprendendo ainda, né? A gente, como população humana, ainda está aprendendo. Os especialistas médicos ainda estão aprendendo a como lidar com a Covid-19. E aí, naturalmente, a gente coletou de centenas de pacientes, né? E a maior parte deles, quando era admitida no hospital, já começava com um coquetel de antibiótico. E o algoritmo, ele vai achar aquilo que diferencia os dois grupos. E o que ele faz? Opa, beleza, achei aqui, olha, esse antibiótico, esse aqui. Só que ele não fala que é um antibiótico, ele não sabe, ele aponta o marcador. E aí, se fosse um grupo de cientistas de dados simplesmente trabalhando de forma isolada, ia achar que tinha desenvolvido um teste com 99% de acerto. E não é verdade. Então, a gente precisa justamente eliminar esses vieses, eliminar essas falhas, e aí, no refinamento, a gente consegue apontar, não, olha, esse marcador é ligado a esse antibiótico, esse marcador é outro antibiótico, esse aqui é outro antibiótico. E a gente foi isolando esses biomarcadores, até chegar numa lista final que a gente acredita que pode ser útil, e gerou esse teste. Então, alguns dos marcadores encontrados, eles são ligados, por exemplo, a aumento de certos ácidos graxos presentes no sangue, outros elementos chamados liso-PCs, prostanoides. Então, no final, a gente produz uma lista com cerca de 30 biomarcadores. Então, aqui à direita, a gente tem um nome químico de cada um dos biomarcadores achados e validados por especialistas. Alguns deles, eles são chamados positivos porque eles estão com frequência aumentada a partir da presença do vírus. Então, eles estão associados à presença do vírus. Enquanto outros estão associados à ausência do vírus. Então, eles ativam para a esquerda. E isso nos permitiu, por exemplo, a separação desses dois grupos. Vermelho aqui, paciente com Covid, azul sem Covid, ou vice-versa. Aqui não importa muito a ordem. Tá? Então, aqui é para mostrar a importância de você abrir essa caixa preta, desenvolver um algoritmo que possa ser interpretável, auditável, senão você vai desenvolver uma solução que é cega e você não consegue tomar decisões apropriadas a respeito dela. Tá? Bom, um outro exemplo do nosso laboratório é em neurociência. Tá? Também um trabalho em parceria com diversos grupos. Nesse caso, o que nós chamamos de dados complexos aqui são dados de ressonância magnética, então não são imagens, tá? Não são agora dados de espectrômetro, são imagens em 3D que nós chamamos, são volumes. E nós precisamos, a partir dessas imagens de ressonância magnética, identificar algum tipo de padrão. Tá? E, naturalmente, existem diferentes problemas, nós focamos em um em específico. Tá? Nós focamos especificamente no problema de Alzheimer, tá? A identificação da presença de Alzheimer a partir de imagens de ressonância magnética. Também trabalhamos com análise de padrões intra e entre pacientes, tá? Com especialistas, esses especialistas são neurologistas, nesse caso, em parceria com o National Institutes of Health dos Estados Unidos e da Universidade de Calgary, no Canadá. Tá? Então, é um trabalho de 4 anos de colaboração, em que a gente também desenvolveu software, tem publicações, o código desenvolvido aqui é totalmente open source, disponível para todos. E, como eu disse, nós focamos aqui, nesse caso, em doença de Alzheimer. É uma doença que atinge cerca de 37 milhões de pessoas no mundo, só no Brasil 1.300.000. Tem um diagnóstico multifacetado, então o diagnóstico de Alzheimer é muito difícil, ele leva em consideração todo o histórico do paciente, da família do paciente, dos hábitos do paciente. E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor.
tá? E só no Brasil, cerca de 55 mil novos casos por ano. Então, é uma doença de muito interesse e muita importância. E a gente pensou que se a gente pudesse fazer algo para ajudar nesse sentido, seria importante. Só que a gente quis fazer a seguinte pergunta: seria possível identificar a presença de Alzheimer olhando apenas a imagem? E se um especialista humano olhar só a imagem, quanto que ele acerta? Tá? Como eu disse, é um diagnóstico multifacetado, mas aqui a gente queria focar nos possíveis padrões que uma imagem de ressonância magnética de pacientes saudáveis e pacientes com dificuldades de memória e também pacientes com Alzheimer, padrões que estivessem ligados a isso. Então, a gente trabalha aqui com imagens de pessoas cognitivamente normais e exemplos de pessoas que têm a doença de Alzheimer ou que estejam no início de demência. Tá? Então, basicamente, 3 grupos de pacientes. O pipeline, de forma geral, que a gente trabalhou aqui, ele começa... você precisa coletar uma grande massa de dados, e a gente criou um dos maiores datasets de imagens de ressonância magnética do mundo. A gente coletou tudo quanto é dado de bancos de dados público disponível. Então, a gente conseguiu cerca de 20 mil imagens de ressonância magnética, uma união de inúmeros datasets. E, naturalmente, esses datasets eles são de equipamentos diferentes, condições de aquisição diferentes, então a gente precisava primeiro alinhar todos esses cérebros de modo que o algoritmo tivesse um certo padrão para poder buscar qualquer elemento que a gente quisesse. Então, a gente pegou todos esses cérebros e alinhou utilizando um atlas. Tá? Esse atlas é proposto pela pelo Instituto de Neurologia de Montreal. Então, todos os cérebros coletados são alinhados e registrados com esse atlas. E, com isso, depois a gente consegue extrair a informação que é osso e a informação que é cérebro. E a gente vai focar só na informação que é cérebro. Lembrem, não é a imagem aqui, é o volume. A gente extrai o volume relacionado ao cérebro, eliminando a parte do osso. Tá? Então, como eu disse, cerca de 20 mil imagens de ressonância magnética, volumes, né, de ressonância magnética. E tudo isso a gente trabalhou numa área de aprendizado de máquina chamada Deep Learning. E aí, quando a gente começou a desenvolver isso, não existia ainda uma propagação muito grande de técnicas de Deep Learning para lidar com volumes. Então, muito do que a gente fez também foi desafiador nesse sentido. Normalmente, a gente tem essas técnicas capazes de lidar muito bem com uma imagem de entrada. Aqui a gente tinha um volume, então era muito mais caro, computacionalmente. E as primeiras soluções nossa, no treinamento do modelo, quando a gente tinha exemplos e sabia a resposta, o algoritmo acertava tudo. Quando a gente fazia um teste com um grupo de pacientes separado, o algoritmo errava tudo. E é o que nós chamamos de overfitting. Ele decorava aquilo que ele via e não conseguia generalizar. E aí foi mais de ano trabalhando com isso para consertar o algoritmo, para que ele, de fato, deixasse de decorar e passasse a aprender de fato. Tá? Inúmeras ações aqui envolvendo técnicas de aprendizado de máquina, de modo que, no final, a gente chegou a um acerto para 3 classes de 76%. Tá? A princípio, para aqueles que lidam com aprendizado de máquina, pode ser um número que parece baixo. Mas note que nós estamos falando de 3 classes, então um acerto aleatório, o aleatório seria 33. Mas o importante aqui é ver que um especialista humano, neurologista, acerta mais ou menos isso também, em torno de 75, 80. Tá? Então o método de fato aprendeu a achar padrões nas imagens de volume que estivessem ligadas a Alzheimer. Só que, como eu disse, a gente sempre se preocupa em não apenas dar uma resposta, mas mostrar por que a resposta foi dada, o que foi utilizado para tomar uma decisão, que é o que eu chamei de IA explicável, Explainable AI. E aí, se vocês olharem aqui, o algoritmo ele aponta no volume, na imagem de entrada, quais regiões ele usou, o que está ligado ao aparecimento do Alzheimer e o que não está ligado ao aparecimento do Alzheimer. E vocês podem ver que nas imagens normais tem muito menos áreas ativadas, e nas imagens de indício de Alzheimer começa a aparecer várias ativações nas bordas, o que mostra o cérebro diminuindo, que é um dos sintomas de Alzheimer, o cérebro diminui em massa, e certos
certas organelas dentro do cérebro também sendo ativadas, que pela literatura já há conhecimento de que elas também mudam seu comportamento na presença do Alzheimer. E validando com neurologistas, a gente verificou que tinha sentido essas respostas. Algumas delas, também já esperado, os próprios neurologistas não conseguem ainda validar, então eles não sabem dizer se foi algo que o algoritmo achou que não tem sentido ou que é algo que o algoritmo achou e que precisa de mais estudos do lado da neurologia. Mas isso mostra que o casamento da IA, de aprendizado de máquina, com a neurologia também tem muito potencial. Tá? Então, tudo que a gente desenvolveu aqui está com código aberto, os datasets todos anotados e disponibilizados também de forma gratuita. Essa parte aqui das mídias sensíveis nós não vamos ter tempo para passar, eu vou pulá-la e a gente vai direto agora para uma outra vertente que nós temos explorado no laboratório, que é justamente a parte de forense, tá? Para a gente terminar. Nessa parte de forense, nós temos também um objetivo muito, muito importante, que é a identificação de falsificação. Tá? Então, no laboratório, pelo menos no meu grupo, a gente tem focado em trabalhos no desenvolvimento de algoritmos que a gente consegue dizer resposta sim ou não, o que está acontecendo, mas a gente então tem focado também em apontar como aquela decisão foi tomada. Por exemplo, uma imagem como esta, em épocas de eleições, verificar que, na verdade, ela é uma imagem falsificada. Ou numa situação como essa, por exemplo, em que a Maratona de Boston há uma explosão, tentar entender quais elementos podem nos permitir entender melhor, contar melhor a história do que aconteceu. Então, por exemplo, ao fazer a reconstrução do evento, tentando conectar as peças no espaço e no tempo, idealmente chegar a possíveis suspeitos, tá? Então, é basicamente o que a gente tem tentado fazer em termos de forense. Como eu disse, também é um trabalho multidisciplinar, com múltiplos parceiros, nesse caso com a FMG, Polícia Federal, financiamento da FAPESP, é feito com o pessoal do ICMC, da USP, e diversas universidades no mundo. A minha experiência nessa área também é de mais de 15 anos trabalhando com forense. Temos inúmeras pesquisas nesse sentido. O projeto atual que a gente trabalha, financiado pela FAPESP, se chama Déjà Vu, justamente porque a gente quer reconstruir o que aconteceu, né, no tempo. E aí aqui a gente gostaria de saber, por exemplo, quem são os autores de uma determinada mensagem em rede social. Então, alguém faz um post, a gente gostaria de olhar só o conteúdo do post e tentar descobrir quem escreveu aquela mensagem. E depois que a gente descobrir isso, quais os elementos do texto foram utilizados para tomar essa decisão. Como a gente está vivendo a época das fake news, tentar identificar indícios de que uma determinada notícia é falsa, né? Descobrir a origem de documentos, ou se foram manipulados, ou, por exemplo, se tem um determinado vídeo, se ele é de pornografia infantil ou não, e tentar conectar diferentes objetos no espaço-tempo. Então, são diferentes desafios que nós temos tentado resolver no laboratório. Vou dar um pouco de exemplos aqui. Por exemplo, na linha de detecção de notícias falsas, a gente tem, ainda mais na pandemia agora, uma explosão de notícias. Uma hora é um novo medicamento que funciona e, na verdade, não funciona. Outra hora é a vacina que está matando pessoas, mas que não entrou ainda, não tem nenhuma prova ainda de que ela funciona, ou que a vacina tem nanorobôs que vão dominar os indivíduos que a tomem. A quantidade de notícias que aparecem, que não tem fundamento, é muito grande. E como é que a gente consegue usar a tecnologia para nos apoiar na identificação desse tipo de falsificação? Então, um dos trabalhos que a gente fez no grupo foi desenvolver um algoritmo em uma área chamada Deep Learning, em que a gente recebia como entrada a notícia, que a gente está em dúvida, comentários a respeito daquela notícia e posts em rede social a respeito daquela notícia. E, em paralelo, a gente processava esses 3 streams de informação, tentando verificar se era possível encontrar algum padrão que apontasse, pelo menos, que aquela notícia era suspeita. Tá? Então, essa é uma das linhas de investigação que a gente fez no laboratório.
Uma outra pergunta que a gente tem também é na linha de contar a história de algo que aconteceu. Então, no caso da maratona, como que a gente consegue colocar no espaço-tempo e linkar as coisas, ligar as coisas, o que veio antes, durante e depois de algum evento. Então, é aquela questão, como que a gente percebe como o tempo passa? Tá? Olhando imagens apenas. Então, se eu te der duas imagens, como é que você sabe se uma veio antes da outra? Então, normalmente a gente tem a noção de tempo passando por elementos dinâmicos de movimento, então você sabe que vai acontecer naquela ordem, é questão de física, ou de iluminação, dia, noite, a própria iluminação do sol, iluminação artificial, ou efeitos em relação à passagem do tempo, ou fatores humanos, uma construção sendo feita ao longo do tempo. Ou mesmo outros fatores humanos, como estilos de penteado, estilos de carros e etc. Nosso objetivo aqui é tentar olhar esses fatores de forma geral e tentar ordenar imagens no espaço-tempo. Tá? Então, dado, por exemplo, duas imagens que eu possa saber alguma coisa a respeito dela, nosso objetivo aqui era tentar colocar uma terceira e saber se ela vem antes, no meio ou depois daquelas que eu tenho algum conhecimento a respeito. Tudo isso utilizando técnicas de aprendizado de máquina, tentar fazer essa ordenação temporal. Então, isso faz parte do nosso objetivo aqui do projeto. Então, por exemplo, no caso de um evento como o incêndio na Catedral de Notre Dame, a gente gostaria de dados, diferentes imagens e vídeos a respeito do evento coletados de redes sociais, colocar esses dados sincronizados espacialmente, sabendo onde eles foram tirados, e depois temporalmente, quem foi tirado antes e ordenar no tempo. Tá? E claro, mais uma vez, como são algoritmos que têm que ser explicáveis, uma vez que uma decisão é tomada, apontar na imagem por que aquela decisão foi tomada. Então, se eu descobrir, por exemplo, se eu falar que essa aqui é uma classe que está com fogo na torre principal. E por que tomou aquela decisão, que é uma classe que está com fogo na torre principal? Então, me aponte na imagem qual a região que foi usada para tomar essa decisão. Ele apontou a torre, realmente, então, significa que tem sentido aquela decisão. Isso aqui mostra que o fogo está no telhado. Então, se você olhar o XAI e ver que o fogo não está acontecendo no telhado, alguma coisa está errada. Tá? Então, produção de algoritmo que dá uma resposta, mas que também seja explicável. Ok? E, finalizando essa parte, uma das pesquisas mais antigas que nós temos no laboratório é justamente olhar para uma imagem como essa e apontar: essa é uma imagem verdadeira ou uma imagem falsa? Ela foi para o Photoshop? Se ela foi, o que foi modificado? Então, tentar encontrar, por exemplo, pistas de que essa imagem é uma combinação de outras. Tá? Então, isso também faz parte de nosso objetivo de pesquisa. Muito bem. Então, nesse contexto, o que tem nos desafiado mais? Bom, só para colocar no caso da Covid-19, imagina qual a dificuldade. Né? São dados que precisam ser coletados de forma contínua, de um vírus que tem ações que são modificadas ao longo do tempo, então é uma condição muito dinâmica e contínua. E com isso os algoritmos são muito mais difíceis de serem desenvolvidos. Outro desafio é desenvolver esses algoritmos que sejam explicáveis, não basta fazer caixas pretas, e inclusive nós não devemos confiar em algoritmos que sejam caixas pretas, tem que trabalhar com algoritmos que possam ser abertos, explicáveis e cujas respostas sejam inteligíveis, entendíveis, né? Nós precisamos lidar com os possíveis vieses. Imagine se a gente lança um teste de Covid-19 baseado em aprendizado de máquina. Ele acerta cerca de 99%, mas o que ele está utilizando é se o indivíduo tomou ou não antibiótico. É um viés incrível e errado que está nos dados que o algoritmo não poderia utilizar para separar os dois grupos. Tomar antibiótico não é algo que separa quem toma, quem tem presença do SARS-CoV-2 ou da Covid-19 e quem é um paciente normal. Tomar antibiótico é uma ação que se tem quando a pessoa é internada. Tá? Então, você tem que identificar vieses. Ou imagina que você esteja desenvolvendo um algoritmo de análise de crédito. E esse algoritmo ele começa a negar o crédito para uma certa população ou para uma certa minoria. E ele toma essa decisão baseada, por exemplo, no lugar que a pessoa mora. Totalmente inaceitável. Então, lidar com esses vieses é um desafio presente o tempo todo hoje nas pesquisas de inteligência artificial.
Uma outra situação que nos preocupa bastante é que muitas vezes nós temos um conhecimento muito limitado daquilo que a gente está observando. Então, por exemplo, se é uma situação de classificação, eu tenho 2, 3 classes que podem ser conhecidas durante o treinamento do algoritmo. O que acontece se depois ele vai ser testado numa situação em que pode aparecer N outras classes? É um cenário que nós chamamos de cenário aberto. Não seria importante que esse algoritmo soubesse que algo que chegou para ele é desconhecido e ele precisa apontar que aquilo é desconhecido para que uma ação possa ser tomada, justamente se você tem o humano inserido no loop? Então, esse tipo de preocupação é algo presente hoje. Outra preocupação, como que eu integro esses diferentes sensores? Se eu estou trabalhando com internet das coisas, com IoT, como é que eu vou conseguir tomar uma decisão baseada na integração de diferentes sensores de natureza diferente, que podem ter ruídos diferentes e falhas diferentes? Esse é um grande desafio. Tá? No caso, por exemplo, da Covid-19, eu não tenho Big Data. E em muitas situações do dia a dia, eu não vou ter Big Data. Eu vou ter um conjunto limitado de dados. Mas, ao mesmo tempo, vários algoritmos que nós temos hoje, eles só conseguem dar resultados razoáveis com uma grande quantidade de dados. E aí, o que eu posso fazer? Quais ações eu preciso tomar? Tá? Que é justamente essa dicotomia entre lidar com Big Data e Small Data. E, por outro lado, se eu tenho muitos dados, como é que eu consigo processar aquilo num tempo razoável, sem ter os recursos que, por exemplo, a Google, o Facebook, a Microsoft têm? Eu preciso pensar em alternativas, né? Muitas vezes esses dados não vão vir com grande qualidade, vão estar faltando, tem erros de anotação, então eu preciso me preocupar com isso quando desenvolvendo essas soluções. E é justamente nesse sentido que a gente quer caminhar. A gente quer caminhar para um ponto em que a gente seja capaz de entender esses algoritmos, o próprio processo de desenvolvimento deles e explicá-los. De modo que as decisões que eles tomem sejam justas, não prejudiquem grupos sociais, grupos minoritários, não produzam um teste, por exemplo, de uma doença que tomou uma decisão que é totalmente inexplicável ou que seja totalmente sem sentido, mas que ninguém consegue dizer que é sem sentido porque o algoritmo é uma caixa preta. Nós queremos chegar num ponto em que as decisões sejam justas, explicáveis e auditáveis, para que realmente a gente possa agir por antecipação. Imagina a importância de você ser capaz de identificar anos antes indício de que uma pessoa está tendo demência ou poderá desenvolver demência. Isso vai ser muito importante. E a junção de soluções para esses problemas aqui vai justamente nos permitir, por exemplo, na área de medicina, sair de uma medicina que hoje é majoritariamente reativa, você reage a algo, e passar para uma situação em que nós vamos ter medicina preventiva, em que você, muito tempo antes de uma doença se manifestar, você já tem indícios de que algo de errado está para acontecer e você pode tomar ações para evitar ou para melhorar a vida do paciente. Então, a gente quer abrir essas técnicas, abrir essa caixa de Pandora, de modo que esses algoritmos não sejam caixas pretas. De modo que quando você, por exemplo, tenta renovar o seguro do seu carro, e isso já acontece hoje, o seguro do seu carro está te dando um preço maior porque o CEP que você está morando teve 3 outros carros roubados ano passado, mas você tem que saber por que aquela decisão está acontecendo. E muitas vezes eles não te dizem por quê, porque às vezes eles estão usando algoritmos de caixa preta. Tá? Ou, em muitos lugares hoje, pelas suas interações nas redes sociais, você é uma pessoa que exige que o seu seguro seja mais caro, porque você causa mais risco. Mas isso é justo? É justo você ter que pagar mais caro por causa disso? É justo, por exemplo, você não conseguir renovar o plano de saúde porque descobriu-se, a partir da análise de dados, que pessoas na sua família têm uma maior chance de ter ataque cardíaco, então você representa um risco maior? Então, são perguntas que nós precisamos estar cientes e fazê-las e pressionar por legislação a respeito, porque a partir de agora as coisas vão caminhar nessa linha. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse panorama
que eu trouxe, eu não queria falar só dos exemplos do que a gente fala no laboratório, eu gostaria de colocar num contexto maior, justamente para mostrar que nós estamos vivendo um momento de convergência, em que várias tecnologias estão convergindo para um ponto único. São tecnologias que nós chamamos de aceleradoras exponenciais, em que uma melhorando, ela serve de aceleradora de outras. Tá? Finalmente, fazer uma pequena propaganda aqui, temos um curso de ciência de dados com inscrições abertas, se tiverem curiosidade, podem entrar em contato comigo. E também estamos com inscrições ainda abertas para mestrado e doutorado no IC até o dia 15. Quem tiver interesse também pode procurar a mim ou o professor Leandro, tá bom? Mostrando também que o IC está ligado com essa revolução da convergência, também temos um curso em redes, internet das coisas, com inscrições abertas também. Então, é isso, pessoal. Obrigado, estou disponível aqui para responder perguntas. Gostaria que a gente pudesse fazer um debate bem interessante. Obrigado, Anderson. Excelente palestra. Parabéns aí pelo trabalho que o Recode tem feito nos últimos anos, trabalhos de impacto e com contribuição bastante significativa na área. Pessoal, para quem nunca usou o Zoom, agora a gente vai passar para a fase de discussão, perguntas. Na lista de participantes que vocês têm aí embaixo, quem tiver interesse em fazer pergunta, vocês podem ali ter uma mãozinha. Aí você levanta a mãozinha que eu passo a palavra para que vocês possam fazer a pergunta. Bom, Anderson, enquanto o pessoal aqui se prepara para fazer perguntas, eu vou fazer uma pergunta aqui inicial, um pouco de curiosidade, em relação a essa pesquisa que vocês têm feito para a detecção do COVID. Eu vi que vocês fazem uso de um espectrômetro de massa, e é um aparelho, acredito eu, não sei o valor, mas muito caro. E aí, pensando numa questão de larga escala, a primeira pergunta é, esse algoritmo ele seria facilmente adaptado para utilizar com outros dados que não seja de um espectrômetro de massa, e o custo de processamento desse algoritmo ele é muito pesado se a gente pensasse, por exemplo, de colocar num dispositivo embarcado, como teste de glicemia. Então, você vai lá, vê o sangue e ele já te dá o resultado. Aí, você falar um pouco sobre essa pesquisa e o quão longe está para a gente ter isso em alta escala e um custo mais barato. Tá bom. Bom, em relação ao que existe hoje, não sei se vocês sabem, o teste existente padrão ouro, digamos assim, hoje é o RT-PCR, que é um teste que faz uma reação em cadeia em nível de DNA, né? Então, é Polymerase Chain Reaction. Esse é um aparelho também caro. Tá? E, inclusive, o teste PCR é mais caro, por exemplo, do que um teste feito como esse que a gente propôs agora para o espectrômetro. Os aparelhos, tanto em um quanto o outro, são de fato aparelhos que não são baratos. Mas os laboratórios que hoje fazem os testes de RT-PCR, muitos deles têm esses aparelhos de espectrometria. Só que espectrometria hoje é usada em outros elementos. Por exemplo, teste de detecção de drogas, por exemplo, em esportes, usam esse tipo de aparelho. Então, no Brasil, existem diversos laboratórios nacionais, públicos e privados, que já têm esses equipamentos. De fato, um espectrômetro de massa de alta potência é caro. A nossa técnica ela foi desenvolvida desde o início focando em espectrometria. A gente consegue trabalhar com espectrômetros bem mais baratos, os mais caros. Inclusive, o que nós utilizamos como referência foi emprestado por um parceiro do Rio de Janeiro, que é, por exemplo, o grupo que faz os testes de antidoping para o Campeonato Brasileiro. E aí, como o Campeonato Brasileiro estava parado, eles nos emprestaram, via parceria, esse equipamento e foi possível a gente desenvolver esse novo teste. Então, assim, a minha visão é que seria um salto muito grande a gente sair do que hoje é feito num espectrômetro e passar, por exemplo, em algo que fosse glicemia, um teste de glicemia simples que pudesse ser feito de forma móvel. A gente está longe disso ainda. Nós estamos pesquisando, por exemplo, a viabilidade de fazer via saliva, o que seria até mais simples do que separar o plasma, né? Já temos pacientes coletados nesse sentido. Não os 1.000 pacientes que nós tínhamos antes, mas acho que no momento cerca de 200 pacientes.
E, nesse sentido, é um teste que exige um equipamento que é caro, tá? Mas, por outro lado, cada teste é muito mais barato e muito mais rápido. Então, computacionalmente falando, depois que o modelo está treinado, você consegue uma resposta considerando separação do plasma, passagem do plasma no espectrômetro, processamento do algoritmo, a resposta sai em menos de 10 minutos. E vocês devem estar acompanhando que os testes hoje que estão em prática demoram, quando rápidos, horas e muitas vezes dias. Então, aqui a gente tem dois elementos muito bons, que é um teste barato, em termos de cada teste é mais barato, e rápido. E tem um terceiro, o teste de RT-PCR, ele exige o cotonete, né? Você faz uma inserção no cotonete nas vias orais do indivíduo e retira uma amostra com cotonete para para análise. E isso representa risco para a pessoa que coleta, porque se a pessoa tiver conectada, se a outra pessoa estiver infectada, o vírus pode se propagar, né? Então, no nosso caso, é um exame de sangue tradicional que todo mundo está acostumado a fazer, qualquer técnico treinado em enfermagem vai lá, faz a retirada do sangue. Então, existem limites, é importante deixar claro, existem limitações, seria muita pretensão falar que nosso método funcionaria para outros tipos de dados. No momento, só a espectrometria mesmo. Tudo bem, era mais uma eu imaginava isso, mas era uma curiosidade. Pessoal, acho que o pessoal está meio tímido porque é o diretor que está dando palestra, todo o seminário tem várias perguntas. A Mariana mandou no chat aqui, bom, o Pedro levantou a mãozinha, então vou abrir aí a palavra para o Pedro fazer a pergunta. Obrigado, professor Anderson. A minha pergunta é com relação também a esse trabalho com a detecção do COVID. Você falou que detecta, né, no início, o método classificador, ele detectava como característica os componentes relacionados a antibióticos. Eu não vou saber usar os termos porque eu não sou da área, mas que são esses componentes relacionados aos antibióticos, né? E como o principal fator. E isso me dá a entender que esse conjunto de dados usado tinha um viés bastante claro nesse sentido, de quem estava com a doença tinha tomado antibiótico. Agora, o que vocês fizeram foi eliminar, né, verificar que esses componentes detectados estavam relacionados ao antibiótico e ignorar eles, né, não usar eles como o fator que define se a pessoa tem o COVID ou não tem. Agora, aí depois que eliminou esses fatores, né, passou a desconsiderá-los, foi o que eu entendi que vocês fizeram, vocês pegaram os outros componentes capazes de distinguir caso positivo e não positivo e que não estavam relacionados ao antibiótico. A minha questão é como que se sabe que esses outros componentes realmente não estão relacionados a antibióticos ou são componentes, né? Você falou aí de componente positivo ou negativo, né? No sentido de ter mais indica COVID ou ter menos indica COVID. Como vocês sabem que realmente está relacionado ao COVID e não também ao antibiótico? Ainda, né, considerando a possibilidade que os próprios especialistas da área não soubessem que estariam relacionados ao uso do antibiótico. Tá clara a pergunta? Tá claro, super claro. Obrigado, Pedro. Excelente pergunta. Funciona mais ou menos assim. O algoritmo ele é iterativo, né? Então, a cada etapa, ele formula e ordena um conjunto de elementos metabólicos que ele acredita serem elementos que separam os grupos. E aí, quando ele apresenta um conjunto candidato, a gente tem que validar um por um. Tá? A gente tem que verificar se aqueles elementos eles têm sentido. Se for medicamento, a gente tem que eliminar. E como é que a gente sabe que é medicamento? Porque os medicamentos eles têm as moléculas conhecidas. Porque não é só o nosso grupo, os grupos no mundo,
quando há medicamentos, esses medicamentos também passam por espectrômetros e os seus pesos atômicos das moléculas associadas, elas são conhecidas e são disponibilizadas em bancos públicos a respeito dessas moléculas. E aí, quando um algoritmo faz uma proposição de algumas moléculas candidatas, a primeira coisa que a gente tem que verificar é checar se essas moléculas aparecem em bancos conhecidos e que tipo de moléculas elas são. Então, quando a gente verificou que algumas dessas moléculas eram associadas a medicamentos, por exemplo, a antibióticos, a gente já tem que eliminá-los, porque não importa que tipo ou quantidade de molécula que for medida ali, ela está ligada a um medicamento X. Então, por quê? Porque estão presentes em bancos conhecidos que já disseram que aquele tipo de moléculas são associadas àqueles medicamentos. Aí sobram as outras, tá? Aquelas que a gente não conseguiu verificar ainda. Aí o processo é o mesmo. Você vai nesses bancos públicos também e tenta entender que tipo de molécula é aquela. Essa aqui é associada, por exemplo, a moléculas de inflamação. Aí agora tem a próxima etapa dos especialistas. Notem como que o trabalho é todo interligado. A próxima etapa é, uma vez que eu descubro que essas moléculas aqui são responsáveis por ações inflamatórias, por exemplo, inflamatórias e respiratórias, eu tenho que verificar se alguém na literatura já mencionou isso. Se tem sentido, se é inflamatório e está ligado a alguma ação respiratória. Por quê? Porque SARS-CoV-2 é uma doença que tem suas primeiras ações a aumentar a dificuldade de respiração e atingir o pulmão. Então, a gente tem um processo eliminatório e um processo de confirmação. Então, das 30 e poucas moléculas que sobrevivem, a gente conseguiu identificar cerca de umas 20 a 25, que está inclusive no paper que a gente escreveu. Então, para cada uma delas, a gente sabe, olha, isso aqui é um ácido graxo, isso aqui é um indivíduo ligado a um processo inflamatório. E aí ficaram umas 7, pelo menos, que a gente diz que é desconhecido. Ou seja, nós não conseguimos mostrar que eram medicamentos, não conseguimos mostrar que alguém da literatura já tinha discutido aquela conexão com SARS-CoV-2, não conseguimos nem mostrar, por exemplo, que era algo ligado à inflamação. Então, nesse caso, a gente as classificou como unknown, desconhecida, e a gente deixa a questão no paper, justamente verificações posteriores para checar se elas poderiam ser eventualmente algo que teriam que ser descartados também, possíveis vieses ou não. Então, é um processo contínuo, como eu disse agora há pouco. Para algumas a gente já consegue confirmar, para algumas a gente consegue excluir, e para outras elas são marcadas como unknown. Ficou clara a resposta? Claríssimo. Obrigado. 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 Anderson, tem uma pergunta aqui no chat da Mariana de Pinho Severo. Ela falou, muito obrigado pela palestra. Tem uma dúvida. Uma vez que percebemos que o algoritmo está agindo de maneira enviesada, por exemplo, determinando a presença de uma doença devido a certas moléculas, o que pode ser feito para minimizar ou remover esse viés? Bom, Mariana, pergunta fácil, né? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Depende muito do problema, tá? Eu acho que o primeiro caminho para a gente conseguir desenvolver algoritmos que sejam que tenham menos impacto de vieses é justamente trabalhar com especialistas, tá? Então é por isso que os times hoje são times multidisciplinares de forma geral, né, no mundo. Se você está trabalhando com decisões, por exemplo, de análise de crédito, não adianta ter indivíduos que entendem só de análise de crédito, ou só de bancos, ou só de economia, ou só de computação. Você precisa ter, por exemplo, um cientista social, um sociólogo, que vai poder discutir possíveis impactos das decisões tomadas, né? Então, eu acho que o processo de identificação de vieses, ele é difícil, tá? É um problema. É por isso que é uma demanda que hoje existe no mercado, profissionais capazes de realmente entender os problemas e trabalhar em equipe para desenvolver soluções que identificam esse tipo de situação. No nosso laboratório, nós temos feito algumas investigações que nós chamamos de técnicas de debiasing, né, de deviesamento, de tirar o viés, né? Mas é um processo muito difícil. Então, por exemplo, só para citar uma situação para você, no Brasil, por mais surpreendente que seja, os processos de anotação de prontuário de pacientes variam demais de um hospital para outro. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, em que existe prontuário eletrônico,
você vai para um outro estado, alguns hospitais têm prontuário eletrônico e outros anotam em papel até hoje, e aí não existe muito padrão das anotações. E o que isso implica? Se você trabalha com dados de pacientes, isso implica que você vai ter dados mais variados possíveis e, naturalmente, vai ter vieses, né? E aí, como é que você considera essas situações na hora de desenvolver um algoritmo que lida com esses dados? Então, é preciso trabalhar justamente e entender esses dados. Por isso que, quando eu discuto com meu time, com outras pessoas, antes de você pensar até na técnica que você vai aplicar, é preciso entender seus dados. Qual é a natureza deles, o que está faltando, é possível ter um viés aqui, não é trivial. Tá. Então, dando continuidade, o Alexandre ergueu a mãozinha aqui, eu passo a palavra para o Alexandre fazer a pergunta. Bom, parabéns, Anderson, a palestra é muito interessante, né? Muitos dos trabalhos eu tenho contato bem perto, né, de você. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o trabalho de detecção de fake news, que você comentou muito rapidamente, que é um assunto que se torna assim, bastante importante, principalmente quando estamos caminhando próximo das eleições, né, que vem aquela enxurrada, né, de notícias e tudo mais. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, assim, como que vocês estão lidando com esse problema, né, nessa frente de trabalho que você tem, e se você conhece algum tipo de alguma ferramenta ou algum outro tipo de mecanismo disponível, que redes sociais, por exemplo, que essas grandes empresas têm usado para tentar auxiliar no combate desse tipo de coisa. Tá, obrigado, Alexandre. Bom, primeiramente, também obrigado a todos aqui que estão presentes, né? Muitos de vocês aqui participaram e participam de partes dessa pesquisa, já deixo também registrado aqui o agradecimento, porque esse aqui é um trabalho conjunto de todos nós. Bom, em relação à pergunta específica das fake news, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com esse problema, e às vezes, mesmo sabendo de tudo que eu comentei aqui, você tem aquela vã esperança de que, nossa, a gente vai conseguir desenvolver um algoritmo que detecta se um texto é falso ou não. E, como eu disse, é vã esperança, porque é muito difícil a identificação de notícia falsa. Tanto é que os especialistas hoje, eles já não perguntam mais para um algoritmo se é possível desenvolver esse algoritmo para dar uma resposta sim ou não. O mais importante hoje é você ser capaz de correlacionar diferentes notícias e apontar elementos nessas notícias que podem ser suspeitos. E a decisão acaba ficando para o ser humano. Por quê? Cara, é muito difícil. Tem a questão da era da pós-verdade, das bolhas em que as pessoas tendem a acreditar em algo dentro da bolha dela e confirmar aquilo que ela já acredita. Então, independente de você apontar que é verdadeiro ou não, a pessoa pode não acreditar. Então, algo que é falso, você diz que é falso, a pessoa não acredita porque ela acha que você está dizendo que é falso porque é teoria da conspiração. Então, é muito difícil você desenvolver um algoritmo que identifica a resposta sim ou não, embora existam N datasets e N publicações de pessoas que olharam nesses datasets e apontou, olha, 75% de acerto, 90%, mas foi especificamente num contexto. Se você pensar numa notícia, de forma geral, publicada agora, para você identificar se ela é falsa ou verdadeira, seria muito mais útil ter um algoritmo capaz de relacionar essa notícia com outras do passado, que talvez já foram até verificadas e mostradas serem falsas, e você mostrar, por exemplo, uma lista de semelhanças, do que você tentar dizer sim ou não. Então, é um problema muito difícil. Tá? E o que a gente está tentando agora, principalmente com a pesquisa do Didier, da Ding, no laboratório e outros, reorientar essa visão. Ao invés de responder sim ou não, claro, a gente pode estar em um dataset ou outro para dizer sim ou não, mas reorientar essa forma de desenvolver o algoritmo para tentar verificar o que já foi mostrado como falso, e aí já teve a presença humana ajudando a verificar que aquilo é falso, mas agora tentar ligar isso e achar o que nós estamos chamando, nem sei se esse é um termo técnico que existe na literatura ainda, nós estamos chamando de mensagens hub. São aquelas mensagens que são muito associadas a outras notícias hub, que são muito citadas e partes delas são muito reutilizadas. Se você mostrar que um hub, por exemplo, é uma notícia falsa, então várias outras que bebem daquela notícia, que usam conteúdo daquela notícia, vão ser, por natureza, por construção, acabam suspeitas.
Legal, beleza. Obrigado. Ô Anderson, dando continuidade nessa pergunta do Alexandre, eu já imaginava essa certa complexidade para identificar se uma notícia ou se uma postagem é verdadeira ou falsa, mas isso também é impacto da linguagem. Por exemplo, se você for avaliar datasets que é em inglês, já tem algoritmos eficientes aí, o problema também é um pouco a nossa língua? Bom, quando eu estou falando aqui, eu estou mencionando de forma geral. A dificuldade, ela existe independente da língua, tá? Pelo próprio processo de você entender a semântica de uma notícia, tá? Mas a língua traz uma dificuldade adicional. Então, por exemplo, quando você vai comparar dois textos para tentar verificar se eles têm a mesma semântica, você precisa de um método que transforme esse texto em uma representação vetorial válida, que carregue informação. E nós temos muito mais métodos disponíveis, por exemplo, para o inglês do que para o português. Então, a identificação dessas semelhanças entre textos, se nós não tivermos, por exemplo, como compará-los, ou seja, métodos que foram treinados para fazer essa comparação, na língua-alvo pode ser uma dificuldade. Embora, mais recentemente, inclusive no nosso grupo, a gente tenha trabalhado também com representações que são independentes da linguagem. Então, a gente tenta trabalhar com representações universais. Mas ainda muito incipiente, sem resultados obtidos ainda. Perfeito, obrigado. Então, eu passo a palavra para o Antônio fazer a pergunta. Boa tarde. Parabéns, professor, pela palestra. Muito, muito interessante. Minha pergunta é mais... A pergunta que eu tenho para... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Minha pergunta é mais assim, com relação ao que você comentou sobre vieses. A gente, quando está na academia, a gente tem o suporte da universidade com relação ao comitê de ética, por exemplo. Porque quando você falou dos vieses, assim, de alguns vieses que são corretos e incorretos, tem uns que são muito claros para todas as pessoas, que são errados, mas tem algumas questões que às vezes não são tão claras. Pô, será que é correto ou não usar essa informação? E é pior ainda, às vezes, quando você vai para um outro país, você vê que informações que no Brasil não poderiam ser usadas, aqui nesse outro país pode. É uma coisa que varia não só de pessoa para pessoa, mas de cultura para cultura. Então, assim, minha pergunta é, quando a gente está desenvolvendo um algoritmo, a gente identifica alguma informação que a gente tem alguma suspeita de se é errado ou não, e a gente nessa área técnica, às vezes a gente não tem essa formação, digamos assim, humanística, né, para decidir, é o mesmo legal, a gente tem um comitê de ética da universidade que pode dar um apoio. A minha pergunta é, quando a gente está na indústria, por exemplo, que a gente está desenvolvendo um sistema para alguma indústria e a gente encontra essa dúvida, se aquela informação é correta ou não, é legal ou não, é ética ou não, minha pergunta é, você tem algum conhecimento de alguma iniciativa da sociedade civil ou governamental da onde o profissional pode procurar para tirar essa dúvida, não só tirar dúvida, mas também denunciar. Denunciar, eu sei que tem o Ministério Público, mas será que tem algum outro órgão para você denunciar um mau uso de uma informação que você está vendo na empresa que você trabalha, além do Ministério Público, e também existe algum órgão que você possa perguntar, fazer esse questionamento de uma maneira, até mesmo através da empresa, porque eu sei que na universidade tem um comitê de ética, mas fora da universidade eu não sei se existe um organismo desse que você possa perguntar para fazer esse questionamento para questões que não são tão claras de que essa informação é legal, é correta, é ética de usar ou não. Excelente pergunta, Antônio. Obrigado pela pergunta e pela participação. Bom, difícil. Por quê? Quando você está na indústria, você tem a questão de você ter que identificar uma informação que pode ser não ética, que estaria enviesando a base de dados. Você vai ter a pressão potencial do empregador, porque ele quer a resposta. E talvez, se você tirar aquela variável, você vai ter um acerto menor no algoritmo que vai fazer ou não concessão de crédito. Então, tem toda essa discussão. Eu sei que alguns mecanismos que podemos utilizar para denunciar esse tipo de situação, por exemplo, como você mencionou, o Ministério Público é um deles, mas existem outros de defesa de direitos mesmo, né?
digitais. Por exemplo, a EFF, Electronic Frontier Foundation. Se, por exemplo, é algo relacionado à análise de créditos, no Brasil, por exemplo, eu acredito que nós poderíamos fazer algum tipo de denúncia em relação ao Banco Central, esses órgãos reguladores. O grande problema, e eu gostaria que ficasse isso muito claro, é que, na maior parte das vezes, ainda, as soluções são caixas pretas. Então, o grande problema é que, se não tiver, por exemplo, um pesquisador capaz de analisar as possíveis respostas de um software desse e tentar olhar diferentes cohorts da população e verificar que há algo errado, nós nem vamos conseguir descobrir. Por quê? Porque é uma caixa preta. Não existe lei que obriga a empresa a abrir como o algoritmo funciona, ainda. Por exemplo, na Europa já estão caminhando nessa direção. Desde 2018, com a GDPR, algoritmos que tomam decisões que dizem respeito à vida das pessoas, eles têm que produzir respostas que sejam explicáveis. Você tem o direito de pedir por que ele tomou aquela decisão. No Brasil, eu não tenho conhecimento que isso aconteça agora, que esteja acontecendo. Então, se você, por exemplo, tenta renovar o seu seguro e do ano passado para agora o seu seguro subiu R$1.000, você pergunta por quê, eles vão dizer, porque realmente teve mais casos de roubo. Mas não é uma resposta válida. Eu tenho certeza que eles usaram N variáveis a seu respeito. Deveria ser nosso direito saber por que a decisão foi tomada. Ou porque você tenta renovar um determinado seguro-saúde e não está dando certo, estão dando um preço muito alto para você. Eu conversei recentemente com um colega, professor da Unicamp. O seguro dele ficou caríssimo de um ano para o outro. E ele queria entender por quê, e aí a empresa não falava. Entendeu? E aí ele teve que sair daquele seguro, pegar um outro que tinha um preço mais adequado. Mas é óbvio que essas empresas estão usando dados que a gente não sabe quais. Eu sei que em alguns países esses dados hoje envolvem até as suas postagens nas redes sociais. No Brasil, até onde eu sei, ainda não se usa isso. Mas não duvidem que daqui a pouco passa a ser utilizado. Bom, dando continuidade, eu vou passar a palavra para o Rafael fazer a pergunta. Professor, obrigado pela apresentação. Queria continuar no ponto do Antônio, e um ponto que você estava falando, que apesar da gente ter essa preocupação de estar desenvolvendo soluções que são explicáveis, às vezes muito do problema que a gente tem com viés pode vir também da própria anotação de dados, né? Muitas vezes vem da anotação. E como que eu sinto que acaba sendo uma coisa, uma preocupação que tem que os dois pontos têm que ser trabalhados ao mesmo tempo, né? Tanto uma melhora nos algoritmos para que eles sejam explicáveis, mas também uma preocupação com a forma que você está coletando, anotando, organizando os dados. Como que você vê isso hoje em dia, que boa parte dos dados que a gente pega são de redes sociais, que tem pouquíssima informação anotada. Quando você tem a informação anotada, ou você vai disponibilizar um grupo de pessoas para anotar, muitas vezes vai introduzir um viés dos anotadores. Eu queria saber um pouco como que é a sua visão nisso. Bom, a minha visão é a seguinte, eu concordo que existe um viés muito grande relacionado às anotações dos dados, e isso, o caso dos hospitais com padrões diferenciados, ou então falta de padrão, né? De anotação dos dados mostra isso. Temos vários exemplos já descritos na literatura de problemas de anotação. Por exemplo, tem um grupo que estava desenvolvendo algoritmos para verificar, para dar um grau de beleza, dada uma imagem, dizer se a pessoa... Esqueça por um momento a utilidade de um algoritmo desse, tá? Mas queriam fazer esse tipo de algoritmo, fizeram anotações. E a grande maioria das pessoas que anotou esses dados era da Índia, porque utilizaram um sistema de marcação de dados chamado Mechanical Turk. E, naturalmente, como a maior parte das pessoas que anotou os dados era da Índia, eles tinham a tendência, e é natural nesse caso, de achar mais bonitas pessoas que eles conheciam mais. Então, mulheres bonitas indianas estariam à frente de mulheres bonitas de outros lugares. E eles identificaram, depois, ao desenvolver o algoritmo, o que estava acontecendo. Então, o que eu
entendo que a gente pode fazer primeiro, quando a gente recebe uma base de dados, tentar entender a natureza das features, né? E tentar entender aqui, verificar se, vamos falar, por exemplo, de análise de crédito. Se você tem uma base e você vai analisar crédito, você tem que se perguntar se as features que ali estão colocadas têm sentido. Claro que aí vai ter um outro desafio. Se for Big Data e você tem 1000 features, pode ser quase que um trabalho dantesco e impossível de ser feito, mas você tem que se perguntar. Então, você pode desenvolver um primeiro modelo e verificar como que as decisões foram tomadas, ligando ao que você falou aqui do XAI, e aí você ordena quais foram as features mais importantes para tomar aquela decisão, e aí daquelas 1000 você já sabe que agora tem umas 30. E dessas 30, elas realmente têm sentido? Não seria bom você olhar a literatura e ver se já tinha sido descrito alguma coisa a respeito daquilo? É claro que isso que eu estou falando aqui é no contexto de uma pesquisa. Professores, pesquisadores, cientistas vão querer fazer isso. Mas e o outro lado? Será que a empresa ela está preocupada com isso? Ela é uma empresa que está antenada com essa questão de discutir algoritmos explicáveis e justos? Ou ela quer simplesmente a mais alta acurácia? É algo que precisa mudar. É algo que a sociedade precisa cobrar. Se não houver essa educação e cobrança, eu imagino que a tendência é que os algoritmos continuem sendo desenvolvidos de forma fechada, em que as pessoas estão preocupadas apenas em produzir uma resposta sim ou não com a maior acurácia possível. Então, eu acho que o caminho aqui, ao identificar possíveis vieses de anotação, é múltiplo. Identificar o tipo de feature, tentar ranquear essas features, verificar se elas têm sentido, olhar a literatura para ver se tem algo descrito a respeito delas. Se você tiver a possibilidade de ter um especialista com você, discutir com ele se aquilo tem sentido. Por isso que é importante ter times multidisciplinares, porque se você tem todo mundo do mesmo tipo de formação, dificilmente você vai enxergar algo diferente. Como o Antônio colocou agora há pouco, em países diferentes há diferentes práticas, então talvez olhar não só ao seu redor, mas olhar naquilo que está descrito em outros países, pelo menos aqueles que você tem mais relação. Na questão de anotação dos dados, tentar não ter anotação de um dado a partir de apenas um marcador. Então, por exemplo, um trabalho feito no nosso grupo, que talvez alguns aqui conheçam, da retina, por exemplo, mais de 10 anos de pesquisa, a gente sempre se preocupava em ter diferentes médicos anotando uma imagem de retina, uma imagem de olho, ao invés de deixar apenas um anotador. E a gente via que, às vezes, tinha imagem que 2 anotadores diziam que tinha uma condição e um terceiro anotador dizia que não tinha. Então, são caminhos possíveis que eu imagino que a universidade está fazendo, está trilhando mais recentemente, buscando esses algoritmos explicáveis, tentando eliminar vieses ou identificar vieses primeiro. Mas na indústria, realmente, é algo que está bem para trás ainda. Beleza, obrigado. Vamos contar com os novos cientistas aí indo para o mercado e ajudando a conscientizar sobre esses problemas. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, aproveita que o momento é agora. Senão, a gente vai finalizar a palestra. Bom, como ninguém tem mais pergunta, eu gostaria de agradecer novamente, Anderson, pela disponibilidade e por ministrar essa palestra. A gente está fazendo essa palestra de forma online, então eu peço para todos aí, já pedi para ligar o microfone para a gente dar uma salva de palmas online aqui para o professor Anderson também. Obrigado, gente. Bom, obrigado, um abraço a todos, um bom final de semana para todos. Igualmente, valeu, gente, um abraço, tchau, tchau, se cuidem. Tchau, tchau.